Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. O nosso convidado, um grande criador de histórias em quadrinhos, resolveu contar a sua própria história e a história dos seus colegas de traço de Curitiba. Vamos conversar com o José Aguiar, autor de quadrinhos e ilustrador. Oi, Aguiar. Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Falar de Curitiba é falar de Jaime Lerner, do frio, mas falar de Curitiba é falar também de quadrinhos, né? E foi nesse lugar que você teve o seu começo nessa arte que é considerada a nona arte, mas todo começo tem as primeiras leituras, as primeiras influências, um ambiente que a gente cria para se desenvolver, ou então um ambiente que nos favorece no nosso desenvolvimento, né? Então conta para a gente o que você via, lia, ouvia, sentia, o que havia em Curitiba, o que havia na sua infância que te levou ao seu caminho que você percorre hoje de artista gráfico e de autor de quadrinhos. Oi, Érico, tudo bom? Então, fico muito feliz e agradeço demais o convite para poder participar aqui do seu podcast. É muito bom poder falar para você e para os seus ouvintes também a respeito da minha carreira, conversar com você que manja tanto de charge, de cartoon e de quadrinhos, poder falar sobre essas coisas que nós amamos tanto. Então vamos lá. Bom, como você bem sabe, eu acho que nem todo mundo sabe aqui, eu sou natural de Curitiba, né? Vivi boa parte da minha vida na cidade. E quando eu comecei, né, vamos dizer assim, que para mim parecia que tudo era mato. Na verdade, Curitiba já tinha uma tradição muito grande na produção de quadrinhos em particular, porém eu desconhecia isso. Né? Então eu comecei a me interessar mais sobre saber a respeito da cena local quando eu ouvi falar numa matéria na televisão sobre a Gibiteca de Curitiba, né? Mas naquela época eu não consegui descobrir onde é que ficava e só fui reencontrá-la lá na minha adolescência. Antes disso, eu fazia meus quadrinhos na escola. Eu fazia uma espécie de jornal datilografado, que eu mesmo ilustrava. Depois comecei a fazer quadrinhos em cadernos que circulavam pela turma, né? Os meus colegas liam. E assim eu comecei a produzir meus próprios quadrinhos. Eu comecei a publicar, a primeira vez foi aos 14 anos, a primeira profissionalmente aos 16 anos, no jornal Gazeta do Povo. Não havia muitas outras possibilidades de publicar quadrinhos, de ler quadrinhos que não fossem nos jornais da cidade, né? E não eram muitos jornais. Então, era esse tipo de material que eu tinha acesso principalmente aos domingos, que é quando meu pai ele comprava para ler os classificados e eu lia os quadrinhos, né? Eu lia as tirinhas que saíam. Não eram muitas, mas em sua maioria tinham autores locais, né? E isso era bem interessante naquele momento, porque servia como referência, servia como estímulo e tudo mais. Então, é, a minha referência com quadrinhos mesmos locais começou a crescer depois que eu comecei a frequentar a biblioteca, justamente lá pelos meus 16, 17 anos, eu comecei a frequentar como curioso, depois participando das oficinas, depois lá eu conheci uns amigos com quem eu formei um núcleo de quadrinhos para fazer exposição, fanzine, palestras. Daí para diante a coisa só foi crescendo, né? O meu interesse foi cada vez aumentando mais, eu fui conhecendo outras coisas e comecei a batalhar o meu espaço, comecei a publicar os meus quadrinhos em jornal, começando com tiras, né? Comecei com o meu personagem chamado O Boi, que era um personagem da época da escola, que era uma sátira a um amigo meu. Comecei com essa série, depois eu produzi os quadrinhos do Gralha, depois eu produzi os quadrinhos da Malu, né, que atualmente é a minha personagem mais antiga que está ainda com alguma atividade, né, e fui criando outras séries, depois comecei a fazer histórias curtas, comecei a fazer graphic novel, comecei a publicar também no exterior, esporadicamente, e sigo agora com o meu selo de quadrinhos, que é o Quadrinho Filia. Esse sou eu de lá para cá. O seu início de trajetória, Aguiar, tem nos meios impressos aí a sua principal vitrine, né? Os jornais, as publicações independentes. Pouco depois você faria álbuns com os seus trabalhos aí de quadrinhos nos jornais, né? Você tem a tira a série, folhetim, a Malu.
Nos álbuns você faria adaptações do Dom Casmurro, Revolta de Canudos, você retrataria aí em quadrinhos. Você participou do projeto coletivo MSP 50, homenagem dos artistas aos 50 anos de carreira do Maurício de Souza, e até publicaria no exterior, né? Na França. Então conta aí dessa sua escalada no impresso, nos jornais, nas publicações independentes, nos álbuns. O que você considera aí que o seu começo numa cidade como Curitiba, que tem uma tradição no humor gráfico, na ilustração da imprensa, na linguagem da charge do cartoon, como é que você se inseriu aí nesse meio dos quadrinhos em Curitiba? Então, minha primeira publicação foi no suplemento infantil, né, chamado Gazetinha do jornal Gazeta do Povo, que hoje não é mais jornal, né, desde 2017, virou uma revista, né? E naquela época ela tinha uma página dedicada à publicação de tiras que os leitores enviavam, né? E eu conhecia isso e eu tinha vontade de publicar lá, né? Porque era o único caminho, o único potencial veículo que podia me publicar naquele momento, porque eu não tinha muita informação também. Eu peguei um dia, peguei alguns originais que eu tinha feito com várias tiras desse meu primeiro personagem, o Boi. Eu peguei e levei até a portaria do jornal e não passei da portaria. Eu falei com o recepcionista que tinha lá, era uma mesinha de nada, assim, na frente de uma escadaria. Eu não cheguei a entrar no jornal. Deixei com ele, ele falou que ia encaminhar. E fui embora. Durante 6 meses eu atormentei minha mãe, fazendo ela comprar o jornal todo sábado, que era o dia em que saía esse suplemento, até que foi publicado esse meu material. Então esse foi o meu grande debut, né? Foi a minha estreia, né? Mas você falou uma coisa que eu achei bem interessante e engraçada, né? Você falou da minha escalada, né? Cara, eu tô completando 30 anos de carreira, né? Publicando quadrinhos, recebendo uma grana por isso, ou seja, publicando profissionalmente. Essa minha primeira publicação foi uma publicação gratuita, então ela não conta como algo profissional, foi amadora. Mas essa escalada que você falou é uma coisa que continua titubeante até hoje, né? Porque existem as instabilidades na carreira, né? Você sempre parece que está sempre começando, tá sempre tentando que se provar, mostrar que você existe, cada vez tem mais gente boa produzindo ao mesmo tempo e os espaços são muito limitados. Então é um desafio muito grande você conseguir se impor, né? Como uma voz que tenha alguma relevância, né? Que as pessoas optem por ler. Né? Então é um desafio muito grande, né? Mas voltando para o início, quando eu estava estudando ainda, eu conheci dois quadrinistas que eram irmãos, o Renato e o Roberto Fernandes, que eles pegavam um ônibus no mesmo lugar que eu, no mesmo terminal. A gente ia para o mesmo colégio, mas eles eram meus veteranos, eu era calouros deles no colégio, né? O antigo Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, que hoje é a UTFPR, Universidade Tecnológica do Paraná. Então, nessa época, eles me deram uma dica, porque eles começaram a publicar no jornal. Eles falaram, ó, esse aqui é o editor, vai lá, bate um papo com ele. E eu fui, peguei meu portfólio, fui com ele debaixo do braço e saí com o trabalho. Né? Tanto que na hora eu fiquei até um pouco assustado, porque o cara começou a escrever uma matéria a meu respeito para começar o lançamento. Pegou o meu material e já ficou lá com ele no estoque para começar a publicar. Então eu saí de lá já com a promessa de receber meu primeiro salário mínimo, né? Foi mais ou menos como aquela cena do filme O Homem-Aranha de 2002, o Sam Raimi, em que o Jonah Jameson, ele não contrata o Peter Parker, né? Ele promete para ele que esse freelance vai ser muito bom. Eu sou um freelance até hoje, né? Então, esse foi meu início oficial de carreira, publicando no jornal O Estado, não, desculpe, Jornal do Estado, que atualmente se chama Bem Paraná. Então, eu publiquei lá essas tiras, né, durante alguns anos. Outros quadrinistas começaram a publicar lá também, então foi um momento assim legal, que muita gente começou, nova começou a aparecer na imprensa local. Porque, como eu tinha falado antes, Curitiba não tinha editora,
né, naquele momento. A gente está falando de 1991, né? Na verdade, Curitiba só tem selos independentes de quadrinhos até hoje, não tem nenhuma editora especializada. Isso que difere de outros polos produtores de quadrinhos, né? Então, eu publiquei tiras no jornal, nesse jornal, depois consegui publicar esporadicamente no Correio de Notícias, que era editado pelo Cláudio Seto, que foi meu professor lá na Gibiteca. Eu consegui publicar também uma coisa ou outra no estado do Paraná, pontualmente, e consegui também, junto com colegas meus, publicar no jornal Gazeta do Povo, de volta. Mas isso lá em 97, quando nós começamos a trabalhar na série do super-herói Gralha, né? Então lá era um grande projeto coletivo. A primeira história do Gralha é, foi minha, né? Eu fui, digamos assim, um boi de piranha do projeto, porque naquele momento estava sendo publicado de maneira experimental. Se tivesse uma boa resposta do público, daí teria prometido para gente um remuneramento, né? Então, a partir dessa primeira história que deu certo, começou um rodízio de artistas muito legal, porque o personagem acabou sendo um grande agregador, né, de pessoas de diversas gerações, né? Não só a rapaziada nova que estava começando, mas gente que já tinha parado de fazer quadrinhos, que voltou a fazer quadrinhos por conta desse personagem. Então foi muito legal para aquele momento, assim, esse projeto coletivo do qual eu participei. Então, quando o Gralha foi cancelado, surgiu a minha tira folhetim, né? Então, essa tira folhetim, ela surgiu em 2000, né? Por causa de uma mudança dentro da editoria do jornal. Então, a nova editora do caderno falou assim: a gente não quer mais saber desse super-herói, agora nós queremos coisas voltadas aos teens. Eu fiquei tão indignado com o cancelamento que eu quis fazer uma série tirando o sarro dos adolescentes, desse rótulo de teen. Por isso que veio o trocadilho folhetim. Hoje essa série não se chama mais Folhetim, é simplesmente Malu. Porque a Malu foi tomando conta da série, ela não era protagonista, ela foi surgindo ao longo de várias tiras. Era uma menina que era legal de desenhar e que era simples e que ela era extremamente chata. E nessa chatice dela que residia a graça de fazer essa personagem. E aos poucos ela foi tomando conta da tira. Em 2005, eu adaptei algumas das tiras que eu gostava para fazer uma página para o concurso internacional de quadrinhos que foi promovido pelo Senac São Paulo e editora Devir. E isso recebeu um prêmio, né? Eu tirei primeiro lugar e a partir desse prêmio eu publiquei meu primeiro livro, que chamou-se, sim, Folhetim, naquele momento, né? Naquela era uma época também onde era muito difícil publicar quadrinhos brasileiros, tinha muito pouca coisa sendo publicada, então esse prêmio valia muito mesmo. E esse foi o meu começo, a minha primeira graphic novel, meu primeiro trabalho longo, né? Foi essa história adaptando as tiras, né? Foi legal, eu acho foi que eu comecei fazendo coisas pequenas para depois para partir para histórias maiores. Publiquei uma história curta de 7, 10 páginas, 4 páginas, em várias publicações por aí espalhadas. Mas o mais importante para mim foram realmente esses momentos que a Malu me proporcionou, que é né, ganhar o concurso e publicar o livro. A partir daí, eu fui publicando praticamente um livro por ano desde então. O primeiro livro da Malu saiu em 2007, então eu tenho mantido esse ritmo, né, de pelo menos um livro por ano. É, e com temáticas diferentes, variadas e tudo mais, né? Eu consegui publicar pela primeira vez fora em 2004, né? Eu trabalhei para a editora Paquet, que publica na França, para o mercado franco-belga, né? Eu fiz 2 álbuns em parceria com o Vander Antunes, roteirista, que na época eu morava em Mato Grosso. Então, foi nosso primeiro trabalho. A gente já tinha trabalhado para o mercado nacional, fazendo histórias curtas na revista Canalha, mas ele conseguiu essa ponte. Eu comecei a trabalhar lá para eles. Eu fui morar na Europa em 2006 e fiz um tour, né? Conheci a França, conheci a Suíça, né? A Alemanha e rodei com meu livro esses países e com isso eu consegui finalmente vislumbrar o que era o mercado internacional, né? Voltando para o Brasil, passei a me dedicar a me aprimorar mais ainda, porque eu vi muita coisa boa lá e pensei, puxa vida, eu preciso melhorar muito no meu trabalho se eu quiser ser competitivo dentro desse mercado, fazer parte disso, porque é uma coisa fascinante pra gente, né? Naquele momento, a gente não conhecia nada de nada, ainda tinha pouca informação chegando do que era publicado fora, que não fosse super-heróis, então isso aquilo me fascinou muito e eu quis muito me concentrar para poder criar histórias boas, melhores ilustradas, e com isso eu investi no meu selo Quadrinho Filia, né? E assim chegamos no momento presente de novo.
O contador de histórias que é você, Aguiar, um contador de histórias em quadrinhos, com uma carreira feita a partir de Curitiba, por que não dizer de Curitiba para o mundo, né? Você se interessou em contar a história dos seus colegas de traço de muitas décadas atrás, fazer mesmo um mapeamento dos artistas gráficos de Curitiba, principalmente os autores de quadrinhos, no livro Narrativas Gráficas. É um trabalho hercúleo que mapeia desde os primórdios aí desses narradores gráficos em Curitiba, contando através das mudanças tecnológicas, dos movimentos artísticos aí, dos ambientes, como a Gibiteca de Curitiba, passando pelas atuações individuais e coletivas, né, dos artistas, pelas mídias, jornais, revistas, livros, fanzines, e depois no tempo da internet já os blogs, os sites e as exposições, os grandes eventos, né? Então conta aí pra gente por que você quis contar a história dos seus colegas de traço de ontem e de hoje. Pois então, o livro Narrativas Gráficas Curitibanas, ele não foi uma iniciativa minha, ele veio de um convite da Biblioteca Pública do Paraná para fazer um livro sobre humor gráfico na cidade. Eles falaram para mim que eu podia escolher falar sobre os artistas que eu quisesse, né? Talvez fazer uma seleta, quem sabe uns 10 artistas. Eu pensei, não, vou aproveitar essa oportunidade e trabalhar com o seguinte, a cidade, ela tem muito mais do que humor, né? Nesse seu DNA, né, de narrativas gráficas. Então, eu acho que a cidade não se resume a quadrinhos, não se resume a charge, não se resume a cartoon. Então, eu achei que seria muito legal aproveitar a oportunidade que eles estavam me dando uma liberdade de eu fazer o recorte que eu queria e contar essa história. Porque até então só haviam duas obras que trabalhavam com esse tema. A primeira dos anos 70, ou seja, estava completamente datada, né? E a segunda, que foi publicada um pouquinho depois, né? Foi feita pelo meu colega, o Fulvio Pacheco, coordenador da Gibiteca de Curitiba, mas focada na história da Gibiteca de Curitiba, né? E justamente por causa da Gibiteca, eu tenho uma vivência e uma convivência muito grande com o que foi produzido dos anos 90 para cá, né? Mas o que veio antes era quase um grande mistério. Para você ter uma ideia, eu tinha citado que eu fui publicado pelo Cláudio Seto no jornal. Né? O Cláudio Seto foi um professor nas oficinas da Gibiteca, mas eu só vim saber da relevância dele para a história do quadrinho nacional muito tempo depois. Praticamente é, é, alguns anos antes dele falecer. Ou seja, muito tempo depois de ter sido aluno dele. Para mim, ele era simplesmente meu professor de quadrinhos e ponto. Então, para você ver, como mesmo tendo a Gibiteca como ponto focal na cidade, como agregadora, como difusora dessa cultura, esse conhecimento estava fragmentado. Então eu pensei, puxa, me dá uma oportunidade enorme de satisfazer minha curiosidade, que eu sempre tive a respeito dessas pessoas, dos seus trabalhos, coisa que parcialmente eu já tinha suprido fazendo a curadoria de eventos como a Gibicon, o Cena HQ, o Ciclo de Quadrinhos, que são eventos que eu criei na cidade, né? E acabaram repercutindo mas que cada um deles só tratou de coisas pontuais, né? Então, aí veio a oportunidade de começar a fazer uma pesquisa arqueológica. Eu brinco que, na verdade, o que eu fiz nesse livro, o resultado do livro, são 360 páginas. É um livro que lembra as antigas listas telefônicas, porque ele é um tamanho A4, ele traz reproduções coloridas dos quadrinhos, das charges, dos cartoons de vários autores, entrevistas, né? Eu tentei organizar, né, de maneira cronológica e por grupos, né, de artistas que fizeram parte dessa história. Então, remexendo nessa bagunça que estava na história oficial, né, dessas três linguagens, eu acabei mapeando 210 anos, né? Então, isso é uma coisa impressionante que a gente não imaginava que fosse encontrar. Porque, por exemplo, o primeiro chargista, né, um brasileiro candidato a ser primeiro chargista nacional é o João Pedro Mulato, que tem uma charge satirizando a vestimenta opulenta
das tropas curitibanas, né, da polícia, né, curitibana daquela época, em 1807. Isso é uma coisa muito interessante, porque traz outras discussões que reverberam nacionalmente, puxa vida. Então a gente tem uma tradição muito grande que percorreu, né, é, pelo menos o final do século XIX, porque depois a gente tem o hiato, depois do João Pedro, né? Quando chega a imprensa de fato, você começa a ter produção de revistas e jornais que trazem ilustrações, que trazem charges, né? Final do século XIX para começo do século XX. Aí surgem revistas, muitas como a Careta, a Bomba, revistas de humor gráfico mesmo. Depois os jornais se estabelecem de fato, eles surgem personagens importantes como o Chico Fumaça, né, do seu Chichorro, lá nos anos 30 ainda. Então, entre os anos 30 e os anos 60, esse cara reina na imprensa local, mas com outros artistas orbitando, né? Então, gente, é muita coisa que precede a minha geração. E eu imaginava antes que tudo começou lá pelos anos 70. Então, tem muita coisa antes, que, inclusive, que está perdida. Então, a, a metáfora que eu faço é a seguinte: com esse livro eu consegui fazer a faxina no quarto que estava bagunçado, mas fica o convite para outros pesquisadores, para outras pessoas arredarem os móveis, né? Arrancarem as gavetas, desmontarem esses móveis e ver o que tem ali embaixo deles, atrás deles, porque tem muita história que não pôde ser levantada, seja pela falta de registro, seja pelo descaso dos autores, dos seus familiares, né? Seja pelo fato de que muitos dos veículos eles se extinguiram, né? E não se sabe onde está esse acervo, ele não está bem documentado. Muitas das coisas que eu encontrei estavam, mesmo na biblioteca pública, na Casa da Memória, né? Ou em outras localidades da cidade, estavam dispersos em pastinhas com recortes, não sabe? Tem artistas que têm carreiras incríveis, mas que não estão bem documentadas. Então eu acho que com esse livro eu consegui levantar pistas e apontar direções para onde pesquisadores podem ver o quanto que é rica essa história em Curitiba. Imagine no resto do Brasil, quem sabe ele não sirva de incentivo para que outras cidades façam isso com outros autores. O seu livro Narrativas Gráficas é um mosaico, é uma galeria imensa de gente que fez a história das narrativas gráficas em Curitiba, no estado do Paraná. Você, no seu processo de pesquisa para a obra aí, para fazer esse mapeamento, Aguiar, você teve uma impressão forte aí, tanto com artistas que você deve, em algum momento, como leitor, ter se defrontado nos jornais, nas revistas, nas publicações independentes, e gente que você descobriu na sua pesquisa. Você poderia listar alguns nomes aí que ajudaram no desenvolvimento dos quadrinhos, da charge, do cartoon em Curitiba, no estado do Paraná? Chargistas, quadrinistas. Conta aí esses nomes aí que a partir deles você pode dizer o que é Curitiba, o que é o estado do Paraná nos quadrinhos do Brasil e do mundo. O livro foi uma grande descoberta para mim, né? Como eu falei, a partir dos anos 90 eu conhecia bem, dos anos 90 para trás até os anos 70 eu tinha um conhecimento razoável por ter visto muitas coisas enquanto eu crescia, né? Por ter lido nos jornais e tudo mais. Mas nos anos 60 para trás, eu não conhecia praticamente nada. Então, realmente eu descobri coisas maravilhosas, né, a respeito da biografia de alguns artistas, a respeito de seus trabalhos que me surpreenderam. Então, começando pelo João Pedro, que eu já citei, né, que seria um precursor, né, um trabalho meio maldito, meio esquecido, né, que está em Curitiba, está preservado na Casa da Memória de Curitiba, são aquarelas originais, então é incrível você ter isso, é um trabalho que com certeza nunca foi publicado, né, mas que tem sua relevância. Você descobrir a Gaveta do Diabo, né, que foi o primeiro quadrinho curitibano, de fato, né, uma revista que tinha esse nome, cuja primeira história é a história de um jornalista, que é o Diabo, que é contratado pela revista. Então ele começa vestido só com sua cueca samba canção, abrindo sua gaveta com seus segredos e começa a se vestir, se preparando para ir trabalhar. Termina a história quando ele vai para a rua fazer a sua primeira reportagem.
Então, esse trabalho é muito legal. É, tem também as revistas de humor gráfico, como eu já tinha citado algumas, que tem vários autores, né? Alguns talvez com pseudônimos, né? Que, então você tem dificuldade de relacionar quem são, quem não é, se dá uma olhada no traço, dá para avaliar. Tem trabalhos acadêmicos sobre essas revistas, né? Mas é um tipo de conhecimento que não circula muito. Então, como eu já havia citado, o grande nome da primeira metade do século XX foi o Alceu Chichorro, né? Ele criou vários personagens que ele apelidava de Calungas, né? Então, ele teve personagem que ele assassinou, né? Teve personagem que ele aposentou, mas teve o Chico Fumaça, né? Que foi um grande sucesso dele, né? Foi um personagem que chegou, inclusive, a ter merchandising, né? Coisa que você não consegue imaginar sem pesquisar, assim, que isso já teria acontecido na cidade. Isso é muito bacana, né? Mas a grande virada começa a acontecer nos anos 70, né? Onde o jornalista e escritor Valêncio Xavier, por exemplo, começou a fazer quadrinhos experimentais, né? Ele fez inclusive um roteiro para uma história de Curitiba, né? Que ele fez com Moacir Calisco. Então, tem três versões da história de quadrinhos em Curitiba, uma feita por ele e pelo Calisco, outra feita pelo Flávio Colim, que é maravilhosa, e uma feita pelo Cláudio Seto. Então, são trabalhos que você também não tem noção de que já existiram, né? Que como o quadrinho também serviu para esse propósito meio de educar a respeito da história local. Tem toda a saga da editora Grafipar, né, que envolve nomes interessantíssimos dos anos 70, mas nessa pesquisa eu comecei a saber mais a respeito da história da imprensa local, né? Então, nomes como Dante Mendonça, que teve várias tirinhas publicadas através dos anos 70 para os anos 80, que é um período onde houve toda uma revolução gráfica no sentido de melhoria, troca de equipamento, a chegada da cor na impressão, né? Então, as charges coloridas, elas eram um grande diferencial de vendas, né? Daí você tem nomes importantes que surgem como Paixão, como Solda, o Miran, toda essa geração dos anos 70 é bem interessante. E os anos 70 tem uma característica interessante também, que é onde surgem as primeiras autoras. Então você tem lá Alice Ruiz começando a escrever roteiros para Grafipar. Também na Grafipar você tem a Verônica Toledo, outra roteirista, a Marília Guasque, que faleceu precocemente, então que era desenhista de histórias eróticas, né? E tem também a Cristina Pokémon, que foi a primeira cartunista mulher a trabalhar bem nessa época dos anos 70 para os anos 80, junto com a geração da da Casa de Tolerância, que era um fanzine, era uma publicação independente feita por estudantes e autores chargistas e cartunistas, que veio a fomentar a criação da Biblioteca de Curitiba, junto com toda a comoção que houve do movimento da Grafipar, né? Então, tem muita história legal para ser contada. E no livro tem sim, pelo menos um aceno para essas histórias. Eu consegui alguns depoimentos, né, de alguns autores dessa geração que fazem parte do livro, onde eles contam maiores detalhes. Mas é muito legal saber que havia toda uma efervescência. E eram alguns artistas que eles flertavam muito com as artes plásticas, com o teatro, com a música, né? Então, assim, se tem nomes que eu não estou citando aqui, com certeza é porque se eu começar a citar todo mundo, daqui a pouco eu vou me perder, porque são mais de 100 artistas que estão contemplados no livro. Então é muita gente, né? Então, isso fora aqueles que eu não consegui colocar na obra, né? Aqueles dos quais eu só tinha referências pontuais, que eu sei que eles existiram, mas eu não consegui encontrar material para poder reproduzir no livro, né? Ah, um nome interessante também, e curioso, é o nome de Poti Lazarotto. Talvez fora de Curitiba ele não seja tão conhecido, mas ele é o grande nome, né, da segunda metade do século XX nas artes plásticas de Curitiba e do Paraná. Ele ficou muito famoso por causa dos seus mosaicos, seus murais, que tem espalhados pela cidade toda, né? E ele começou fazendo quadrinhos, tipo eu, aos 14 anos, publicando no jornal um personagem de quadrinho chamado Haroldo, o Homem Relâmpago, isso em 1938. Então é bem legal você descobrir essas coisas, né? Assim como tem autores que começaram a produzir depois dos seus 60 anos de quadrinhos, né? Ou outros que produzem desde os anos 60 até hoje, como tem o Pancho, que publica ainda no jornal Plural, né? As suas tirinhas.
Ele está lá produzindo desde aquela época. Então, é fascinante você ver como tem histórias diferentes, né? Tem histórias, por exemplo, de uma autora que os pais queimaram todos os seus originais, então não tem mais nada hoje, né? Então, isso é algo apavorante, né? Isso está no livro contado. Assim como tem outras histórias de autoras que... Eu estou falando agora das meninas dos anos 80, né? Que ela não encontrou e não sentiu nenhum problema por ela ter sido uma quadrinista mulher. Ela andou com uma turma legal de autores, o pessoal da Boca Maldita Comics, eu estou me referindo a Tita Blister. Então, tem muita gente com histórias completamente diferentes e diversas ali dentro. Várias vertentes de quadrinhos, que tem desde os quadrinhos eróticos, desde a charge política, até quadrinhos religiosos que estão contemplados ali. Porque eu não sei se você sabe, o Esmilinguido é um personagem que não surgiu nos quadrinhos, mas virou personagem de quadrinhos e é de Curitiba também. Criação de outra mulher, a Márcia Razi. Curitiba tem lugares e tem eventos muito importantes aí para os quadrinhos. E você, inclusive, organizou a Gibicon e de lugares aí que são catalisadores de muita gente que veio a ser profissional de quadrinhos. Um lugar muito conhecido, inclusive em escala nacional, é a Gibiteca de Curitiba. Então conta dos eventos da Gibiteca, até fazendo aí uma espécie de linha do tempo, fala da importância dos eventos e da Gibiteca para projetar ainda mais os artistas de Curitiba num cenário nacional. Que a Gibiteca, pelo menos para mim aqui de Piracicaba, o primeiro lugar que eu ouvi falar que tinha a ver com quadrinhos foi a Gibiteca. Mais até do que artistas vindos do Paraná, dos quadrinhos. A Gibiteca veio primeiro aí, pelo menos para mim, como uma referência muito forte de Curitiba nos quadrinhos. Então, a geração dos anos 70, ela começou já a fazer seus primeiros salões de humor, né? Inclusive, um pouquinho antes do surgimento do Salão de Piracicaba, foi realizado um salão de humor no Teatro do Paiol, né? Então, no livro eu conto um pouco dessa história. Ele chega a anteceder, né, o Salão de Piracicaba, mas ele não se firma, né? Então, nisso ele acabou um pouco esquecido, porque ele foi um evento pontual, né? Então, já tinha gente produzindo pequenos eventos desde aquele momento. Então, houveram outras iniciativas até os anos 80, mas eram eventos pequenos. Depois que a Biblioteca surge, aí sim começa a haver uma vida, como posso dizer, mais ativa e dinâmica com relação às histórias em quadrinhos e a charge o cartoon na cidade. Em 82 é inaugurada a Gibiteca de Curitiba, que é a primeira do mundo. Por que ela é a primeira do mundo? Porque ela é o primeiro espaço público concebido na ideia de que não é apenas uma biblioteca para crianças, ela não é apenas um repositório de livros e gibis antigos, ela é, na verdade, além do lugar de manutenção da memória, também é um fomentador de artistas. Então, ela sempre teve cursos de quadrinhos desde que ela foi inaugurada. Primeiro o professor foi Flávio Colim, depois foi Cláudio Seto, e foram surgindo outros que deram aulas e workshops ao longo dos anos, né? Eu tive aula com o Luiz G, né? Eu vi palestras com Laerte, Fernando Gonzalez, isso ainda nos anos 90, sabe? Então eu pude encontrar com alguns titãs, assim, né? Da nossa tradição gráfica, quando eu era adolescente, frequentando a Gibiteca. Então isso ajudou a me fomentar a vontade de ser um artista também. Isso ajudou com que outros fossem incentivados e ajuda até hoje, né? Eu comecei como aluno, me tornei professor lá. Durante mais de 10 anos eu fui professor regular, ainda dou cursos de vez em quando, agora esporadicamente, e ajudei a formar outros autores, né? E esses meus alunos já são professores, já estão fomentando outra geração. Então é muito legal esse movimento, né? Isso faz com que Curitiba tenha um coração pulsante, esse centro que é a Gibiteca, do qual irradia muita gente. Lógico, nem todo mundo passa pela Gibiteca, né? Falando em artes visuais, artes gráficas, quadrinhos, etc. Curitiba é uma cidade mais cosmopolita do que ela mesma imagina, porque tem muita gente que vai para lá, né, e acaba enveredando por essas coisas, e tem outras que nasceram lá e acabaram sendo influenciadas também. Então, o que acontece? Tem um caldo muito efervescente nessa cena
Tem pessoas com visões de mundo diferentes, com origens diferentes. Então, Curitiba ela é mais eclética do que ela pensa, né? Eu acho que isso é muito saudável para esse cenário, né? Porque daí você não fica naquela coisa bitolada. E Curitiba é uma cidade meio problemática com relação à sua autoimagem. Eu falo disso no meu livro CWB, que eu publiquei no ano passado, né? Porque ela sempre teve essa questão de negligenciar um pouco a sua história feminina, a sua história negra, a sua história índia, em função de querer se comparar com uma cidade de primeiro mundo europeia, né? Isso é uma coisa que é meio complicado, né? Numa cidade que luta entre ser provinciana e ser, como posso dizer, cosmopolita. Então, eu acho bem interessante isso de que a Gibiteca justamente é um ponto focal onde essas pessoas que vêm de fora se encontram com as pessoas daqui e daí irradia. E a Gibiteca por si só, ela irradiou, né? Porque ela se tornou um modelo que se espalhou pelo Brasil todo. Talvez por isso você tenha ouvido falar antes da Gibiteca do que dos artistas daqui. Obviamente, você também não ouviu falar dos artistas daqui da cidade. Por quê? Porque não tem uma editora tradicional nessa área de quadrinhos, né? Que seja da cidade. A última grande editora foi a Grafipar, que acabou nos anos 80. Né? Naquela época, sim, Curitiba irradiava quadrinhos para o Brasil todo. Foi um grande sucesso editorial que fracassou por conta de má administração e, obviamente, por causa de problemas políticos e econômicos que o Brasil atravessava. Mas, é, grande parte dessa produção ela é inédita fora da cidade. Eu acho que a coisa mais legal do meu livro é poder apresentar para quem não só para quem é da cidade, mas para quem é de fora, esses nomes e esses personagens, porque tem muitos personagens que tiveram uma grande produção e que são pouco conhecidos fora de quem é mais iniciado. Então, eu acho que a, a questão da Gibiteca como agregadora de artistas está bem explicada, mas eu acho que a questão dos eventos que partiram dela é algo que é muito bacana. Eu, por exemplo, comecei a frequentar a Gibiteca de verdade, descobri onde que ela ficava de verdade, no momento em que aconteceu aquela primeira Bienal de Quadrinhos do Rio, quando ela foi para Curitiba. Isso é uma coisa que eu conto no livro também, porque o FIC, Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, antes ele flertou de ser realizado em Curitiba. Então ele, digamos, quicou em Curitiba e foi para Belo Horizonte. Porque foi feito esse mega evento na cidade, então foi uma coisa muito legal, foi uma semana muito doida para quem era amante de quadrinhos naquele momento, na cidade andar, pegar o ônibus junto com o Menino Maluquinho, junto com o Ziraldo, junto com o Flávio Colim, e você tá lá, né, vendo exposição uma atrás da outra, espalhadas pela cidade, aquilo foi maravilhoso, impactou minha geração, né? Mas o evento não se fixou na cidade, ele acabou encontrando seu ninho lá em Belo Horizonte e se tornou um mega evento, um grande evento, o principal evento de quadrinhos do Brasil, né? De quadrinhos mesmo, né? Agora eu não estou falando dos grandes eventos que flertam com outras linguagens, né? Mas focado em quadrinhos é o grande evento e a nossa grande referência, o FIC. E depois disso a gente foi tendo a Gibiteca sempre fomentando grandes exposições, fomentando grandes encontros, grandes oficinas, coisas que influenciaram muita gente, né? Mas a Gibiteca sempre teve problemas, né? Porque ela sempre teve que lutar com essa questão de, por ser um órgão público, ter que se provar enquanto órgão que realmente falava para a população como um todo, não só para as crianças, porque o estereótipo sempre tava ali brigando com a gente. Tanto que ela teve problemas sérios antes dos 18 anos. A sua sede, que é no prédio Solar do Barão, que é um edifício, um edifício antigo, histórico, ele entrou em reforma e a biblioteca foi removida durante 18 anos provisoriamente para o prédio menor que a gente chamava carinhosamente de garagem, né? Então, a Gibiteca teve que lutar, né, para que eu voltasse ao seu lugar. E como é que isso aconteceu? Foi feito um convite para mim, né, e para mais uma pessoa para criar um evento para comemorar o aniversário da Gibiteca de 30 anos. Por que que eles queriam fazer isso? Usar esse evento como teste para que se mostrasse se havia demanda ou não para um grande evento de quadrinhos na cidade. E esse evento foi a Gibicon número 0 em 2011, que precedeu o aniversário da Gibiteca, que foi comemorado com a Gibicon número 1, né? Então,
Ah, deu muito certo. Então, eu peguei a experiência que eu tive no exterior, com os eventos grandes, como o Festival de Angoulême, os eventos que eu frequentei na França, no período que eu estive morando fora, né? Isso a gente fez parcerias com muitos institutos, espaços culturais da cidade, então a gente invadiu a cidade com o evento, né? Então, foi muito legal. Eu acabei saindo da organização da Gibicon, depois ela se tornou bienal, né? Por causa da pandemia, agora está um pouco paralisado as coisas, né? Como em todo lugar, mas agora Curitiba tem um grande evento de quadrinhos, né? Graças em parte a essa iniciativa da qual eu participei. E outros eventos foram surgindo, foram ramificando. Só eu fiz, né? A Gibicon, fiz a CNHQ, fiz o Ciclo de Quadrinhos e outros eventos como o Maltão Ilustrado, tem os Traços Curitibanos, que ficou um grande evento também de referência, que tem realizado também anualmente. Então é muito legal, porque muita coisa foi surgindo, né? E foram aparecendo outros eventos geeks e tudo mais, né? Nos moldes da CCXP, mas na escala menor da cidade, obviamente. Então a coisa foi indo, foi indo, foi indo. Então, na última década, a cidade se inchou de eventos e tinha público para todo mundo, para todos esses eventos. Então, ela realmente está. Agora, se não fosse a pandemia, com certeza as coisas teriam crescido mais ainda. Né? Se não fosse o momento político atual que a gente vive, econômico, né, as coisas estariam andando bem. Agora a gente está com o freio de mão puxado, mas eu tenho certeza que assim que tiver a oportunidade de volta, né, os eventos eles vão ser muito importantes, até porque na cidade quase toda a cena é independente. Então os eventos são muito importantes para todos nós que fazemos e vivemos de quadrinhos. Qual será o futuro dos quadrinhos que nos últimos anos, até nas últimas 2 décadas aqui no país, tem se desenvolvido muito fortemente, os eventos têm crescido, o número de artistas interessados e os que estão criando quadrinhos aumentou bastante, ao mesmo tempo em que nós vimos a mudança do impresso para o virtual, o foco mudou para o virtual, as atenções se voltaram para a internet, os autores usam a internet como uma plataforma para formarem público, para trocarem ideias. Há um trânsito aí de autores, de ideias e de projetos muito grande, né? A partir da internet. Até diferente do seu começo, do meu começo, né? Não havia internet, pelo menos com a força que tem nos últimos anos, não havia no tempo que a gente começou. Então, o que você considera que será o futuro dos quadrinhos na sua cidade, no país e no mundo? Érico, para ser sincero, o futuro dos quadrinhos depende dos leitores. Nós precisamos que eles nos consumam, que nos leiam e que nos comprem. Porque é isso que dá sentido ao fato de que a gente produz quadrinhos. Quadrinhos feitos só pra gente, pra nossa gaveta, só pra ficar no nosso Instagram, ele não tem serventia, ele precisa dialogar com as pessoas. Quadrinhos sempre foram uma arte de massa. Então, a gente precisa que as pessoas realmente deem oportunidade para o artista nacional, para o artista local, né? E independente de saber de onde ele vem, na verdade, né? Que eles privilegiem o quê? Boas histórias, histórias que falem do presente, que falem de outros tempos, mas que dialoguem com o que nós somos. Então, eu acho que o mais importante para nós, mais do que a morte do impresso, mais do que a dependência cada vez maior dos veículos via internet, né, que a gente consiga viver disso de uma maneira coerente. Lógico, esse é um grande desafio para todo mundo, porque é difícil monetizar a partir de um quadrinho que é difundido numa rede social, né? Mas isso fomenta o quê? A venda do livro, de algum produto derivado e tudo mais. E para nós isso é muito importante. Outra coisa que é importante para a manutenção dos quadrinhos são as leis de incentivo. Nos últimos anos, eu me vali de leis locais para conseguir viabilizar livros meus que com certeza não teriam sido publicados por editoras tradicionais de quadrinhos no Brasil. Porque é muito difícil você furar o bloqueio das grandes editoras para que você consiga ter sua obra publicada. Ainda mais porque é difícil você encontrar uma editora que vá custear o período que você vai trabalhar na produção da obra. Normalmente,
você tem que apresentar a obra pronta, né? E você vai receber um adiantamento de direitos autorais que com certeza não cobre o tempo que você investiu nesse trabalho, né? Nisso, uma lei de incentivo é muito mais interessante, porque daí você pode criar um projeto coerente, com o qual você pode é, realmente poder viver do seu trabalho sem esperar pela venda, que você vai encontrar outros desafios pela frente, a distribuição é um deles. Aí nisso a internet é uma vantagem, né? Porque você tem um monte de caixas de livros parados, é um grande pesadelo, acho que para a maior parte dos editores independentes que existem no Brasil, ainda mais hoje, no momento em que as grandes livrarias já estavam em crise antes da pandemia, e agora as pequenas livrarias se encontram em crise, as comic shops, gibiterias estão é, a um passo de fechar, porque realmente está difícil, né, competir ainda mais com a Amazon, né, que com seus descontos tornam praticamente inviáveis as produções dos pequenos, né? Então isso é algo que a gente ainda vai ter que dosar, está indo no olho do furacão. Mas acima de tudo, não vai faltar autor bom, porque a gente amadureceu muito, principalmente na última década. Temos roteiristas incríveis, homens e mulheres roteiristas e desenhistas maravilhosos, produzindo histórias, e o que mais me toca e me sensibiliza é produzindo histórias sobre o Brasil, sobre nós mesmos. Nós perdemos a vergonha de ser nós mesmos, de falar sobre os nossos sentimentos, nossos medos, nossos anseios, nossas aspirações. Isso está no nosso quadrinho, está tão rico como nunca foi antes. Então é um momento maravilhoso que não pode morrer. Para isso a gente precisa que os leitores deem uma chance de verdade pra gente. Deixa o Batman de lado um pouco, dá um sossego pro Homem-Aranha, tá repetindo as mesmas histórias já fazem pelo menos 20, 30 anos. Então, vamos ler algo diferente, né? Ele já tem o cinema com suas adaptações aí para ganhar alguns bilhões. Nós precisamos fomentar uma voz nossa, né? E são muitas as vozes, muitos os sotaques, né? Eu represento o sotaque curitibano, mas você tem o sotaque do interior de São Paulo, não só o da capital, não só o do Rio de Janeiro, tem quadrinistas maravilhosos no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, tem outras regiões, tem outras histórias para ser contadas, e como tem histórias incríveis para falar sobre o Brasil. Eu tenho conseguido vender meus quadrinhos para muita gente no Brasil todo. Isso para mim é fascinante. Eu saí, né, do nicho, do conforto que é da minha cidade, das pessoas que conhecem as minhas referências. Eu acho muito legal quando eu faço um livro tipo A Infância do Brasil, Coisa do Leonardo Paredes, ou mesmo o CWB que eu lancei o ano passado, e com isso eu consigo dialogar com gente em qualquer lugar do Brasil. Isso é fascinante. Por quê? Porque hoje nós somos ecléticos e os nossos leitores também estão ficando, mas nós precisamos de mais, porque hoje, infelizmente, a gente tem um crescimento horizontal. Temos muitos, muitos autores e nem tantos leitores quanto a gente precisa. Meu caro José Aguiar, queria te agradecer pela gentileza, pela disponibilidade e pela rapidez em atender ao Ilustre Podcast. Muito obrigado aí por se incorporar a esta ilustre galeria aí de convidados. E para a gente se despedir, vamos deixar aqui as suas redes sociais para o pessoal conhecer ainda mais o seu trabalho como autor de quadrinhos, como impulsionador aí de projetos, de eventos, o seu trabalho autoral de quadrinhos aqui no exterior. Deixa aí os meios para quem quiser conhecer o livro Narrativas Gráficas, que é uma contribuição fundamental aí que você faz, contando a história tanto dos seus antepassados quanto dos seus contemporâneos, narradores gráficos aí, autores de quadrinhos, de charges, de cartoons, de tiras, de Curitiba, do estado do Paraná, de Curitiba para um mundo, o nosso mundo virtual e esse nosso imenso mundo aí, esse nosso mundo real, muito real, gigantescamente real. Érico, meu querido, muito, muito obrigado mesmo pela oportunidade, né, de poder falar um pouco do meu trabalho, dos trabalhos também de outras pessoas, né, que fizeram parte e que fazem parte desse grande coletivo informal, né, que criou e fomentou a cena na qual eu pude surgir como autor, me firmar como autor, né, me desafiar como autor. Se não fosse o trabalho dessas pessoas que acertaram, erraram, falharam e venceram muitas vezes,
na insistência de serem autores, de viver da arte, da charge, do cartoon e do quadrinho, se não fosse essas pessoas que pavimentaram todo esse caminho, criaram um cenário onde foi possível que eu, um menino que estava a fim de fazer quadrinhos, começasse a fazer isso, eu não estaria aqui. Então é muito legal poder compartilhar essa história com as pessoas. Para mim, o Narrativas Gráficas Curitibanas, ele é uma grande realização pessoal, porque eu sinto que eu contribuí com a história dessas pessoas, porque muitas delas realmente nem elas sabem o quanto elas foram importantes. Então eu acho muito bom que agora pesquisadores, que agora é, curiosos e outros artistas vão poder ler sobre essas pessoas. É muito importante explicar o seguinte sobre esse livro: Narrativas Gráficas Curitibanas, 210 anos de charge, cartão e quadrinhos, publicado pela Biblioteca Pública do Paraná, não está à venda. É um livro que ele está disponível gratuitamente para download no site da Biblioteca Pública do Paraná. Se digitar no Google mesmo, Narrativas Gráficas Curitibanas e o meu nome, né, você com certeza já cai direto no link, vai ser muito fácil de você encontrar, tá super fácil e acessível para você baixar as 360 páginas do livro. Foi feita uma tiragem impressa de apenas 1.000 exemplares. Esses 1.000 exemplares estão sendo distribuídos entre bibliotecas, escolas, gibitecas de todo o país, né? E também para pesquisadores de universidades e também do exterior. Então, qual que é a intenção do livro? É propiciar que o bem cultural seja acessível a todos. Então, tá muito fácil conseguir esse livro, né? Eu recomendo a todo mundo, então, que faça o download assim que terminar de ouvir o programa, né? Busca lá no site da Biblioteca Pública do Paraná. Ele está em destaque, então aproveita que está fácil. E também conheço o meu outro trabalho que eu tenho disponível gratuito, que é a minha webcomic, maluca.com.br, protagonizada pela Malu, minha personagem de tirinhas. É uma webcomic interativa, onde você tem que fazer a história andar, né? Em 6 capítulos, está completinha no site maluca.com.br. Também tenho disponível o primeiro capítulo de A Infância do Brasil, que vai ser relançado pela editora Nema agora no segundo semestre de 2021, no formato livro, mas o primeiro capítulo, que também é interativo, que tem uma versão comentada, inclusive, pode ser lida no site ainfanciadobrasil.com.br. Quem quiser me ler, pode ler em impresso, é, pode ler também no jornal O Globo, onde eu publico a minha série de tiras Nada com Coisa Alguma, né, que é disponível virtualmente também para assinantes do jornal, e também no meu Instagram e no meu Twitter. Vocês então aproveitem, por favor, me sigam no meu perfil @quadrinhofilia. Eu tô no YouTube, tô no Instagram e tô também no Twitter com esse perfil @quadrinhofilia. No Facebook eu sou meramente José Aguiar. Então, todo mundo está bem-vindo. Eu adoraria ter vocês como meus leitores. Eu quero que vocês, por favor, descubram esses outros artistas e, por favor, me descubram também, porque, como eu falei, mesmo com 30 anos de estrada, a gente está sempre, sempre, sempre começando, recomeçando, porque sempre tem alguém que não te conhece, tem sempre alguém que nunca te leu, e é um prazer poder conversar através dos meus quadrinhos com pessoas com as quais eu não vou poder encontrar, né, na minha vida, porque é muita gente espalhada pelo mundo e isso é muito bom mesmo você poder estar sendo lido, pensado, discutido. E quem quiser conversar comigo, é só falar comigo através das minhas redes. Quem quiser um livro autografado, é só pedir para mim que eu envio. Eu vendo por um precinho bem camarada, afinal de contas, como eu falei, nós precisamos ser não só lidos, mas também comprados, porque os artistas precisam dos leitores para continuar produzindo. Vocês são a razão do que a gente faz. Fazer quadrinhos só para você mesmo, né, não tem sentido algum. Você tem que fazer para o mundo. E eu faço questão de que esse mundo seja cada vez maior, mais rico e com muito, muito senso crítico, com muita, muita memória sendo preservada, porque no Brasil de hoje, cada vez mais, a manutenção da memória, a manutenção da nossa cultura é uma forma de resistência contra coisas abusivas, contra coisas absurdas que nós temos vivenciado e que nós estamos é, precisando cada vez mais lutar para que elas não sejam o novo normal. O nosso normal tem que ser um normal onde as pessoas elas reflitam, onde elas pensem, onde elas questionem, onde elas debatam,
onde elas possam, seja através da música, seja através do cinema, seja através das artes plásticas, seja da poesia, da literatura e, claro, dos quadrinhos, que elas possam fazer um mundo melhor. Então é isso. Muito obrigado, Érico. Muito obrigado por estar aqui com vocês. É muito bom poder falar de quadrinhos sempre. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima tirinha, graphic novel, HQ, seja lá como é que você chama, seja lá do que você gosta. Estamos aí. Muito bem. Este é o José Aguiar. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.